Muito boa noite, good evening, welcome back. It's Friday. Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda. É sexta-feira. A nossa sexta-feira iluminada de muito conhecimento. Pessoal aí de Betânia, São Pedro do Piauí, né? O pessoal lá de... Qual é o nome desse último polo aí que nós temos, meu ilustre? É São João da Varjota, é isso? Pronto. Senhor de Santiago Portela, muitíssimo obrigado aí pelas deferências. Não é? Nosso momento de aula, logo depois dessas figuras maravilhosas, Técio Câmara, professor Marciano de Brito, e vem na sequência agora um treinamento da língua inglesa comigo, Lauro Natel, e o segundo momento e último da nossa aula, aquela parte que fica gravada, dando continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Conta comigo, tá? Gente, é sempre muito legal estar revisitando esses conteúdos. Olha, tudo que nós vamos reprisando aqui, anota no teu caderno, rapaz, no dia 12 de agosto, o professor falou novamente nesse conteúdo, ou o professor, ele começou um conteúdo tal e relembrou esses tempos verbais. Esse slide aqui eu vou guardando nessa data para eu revisar para as minhas futuras provas. E isso é ter logo a estratégia para que você possa, né? Tá, eu estou precisando de nota, eu tenho um professor que recuperar umas notas, o primeiro semestre foi um pouco conturbado e etc. Eu estou aqui para te ajudar, certo? Então, olha, quando se falar em texto, eu vou te fazer aquelas perguntas clássicas com relação à presença do gênero e do tipo textual. E aqui nós chamamos de prática de leitura. Quando se falar no conteúdo programático de segunda série do ensino médio, nós vamos estar conjugando a questão de tempos verbais, auxiliares e as estruturas mais a estrutura de question tag. E aí entra em ação o que chamamos de vamos praticar. Pronto, tá? Então, o primeiro item que eu trago aqui para vocês é que nós temos como intuito de habilidades a compreensão de enunciados orais, tá? As situações comunicativas, considerando os interlocutores, o objetivo comunicativo, as especificidades dos gêneros textuais, o registro. Observar as normas de funcionamento de uma produção que regem participação dos seus interlocutores, respeitando os intervalos, caso tenha. Identificar e empregar o uso do question tag e as respectivas estruturas temporais. Qual é a intenção comunicativa do autor do texto que utilizou essa estrutura, professor? Essa é a perguntinha que nós vamos fazer dentro do quesito prova. E para quem vai fazer vestibular, é dentro dessa perspectiva que você vai trabalhar lá também. Não espere chegar e ter uma questão de gramática direta. Não. Tem uma competência e uma habilidade para cobrarmos, né, da mesma forma que será cobrado nos vestibulares. Da mesma forma que é cobrado nos cursos técnicos que tem como disciplina o inglês instrumental. Há um conjunto de regramentos, de técnicas, de ferramentas que vão propiciar você, mesmo com um vocabulário não tão enlastecido, a se dar bem numa prova, tá? Porque o que é visual são as competências e as habilidades, tá? Então, o primeiro item que se faz pergunta, de um modo até bem exemplificativo, é saber se o candidato, o aluno, né, ele tem a sapiência, a experiência de olhar para o texto, verificar a sua característica e dessa característica depreender não só o gênero do texto, não só o tipo do texto, mas outras situações. Por exemplo, é comum perguntar se o texto ele é formal ou informal, tá? São características bem interessantes. É comum perguntar
pelas estruturas que foram utilizadas lá na parte escrita, ou se for um texto multimodal, que é aquele texto, por exemplo, com múltiplas informações, você tem aí, ó, cartoon, tirinha, charge, meme, infográfico, tá? Esses textos, e dentre outros nessa característica, eles costumam trabalhar com as informações verbalizadas, que são aquelas escritas, não é? E as não verbalizadas, um complementando o outro. E isso nós já trabalhamos e vamos voltar a relembrar, porque são textos que se fazem cadeira cativa em nossas provas. Por quê? Porque cai muito em cursos, concursos, vestibulares, tá? Então, em se tratando de linguagem formal, primeira coisa que você tem que trazer à mente, o que é? O texto formal tem situações que ele é obrigatório. Eu tenho que usá-lo. Por um exemplo, um texto formal, quando eu vou me comunicar com alguma autoridade, um texto formal, quando eu for falar de situações acadêmicas, quando eu vou reclamar formalmente para uma empresa ou para um staff representativo de uma empresa, quando eu vou falar com autoridades e assim por diante. Professor, mas isso eu sei. É claro, a nossa intenção aqui é fazer com que você utilize o conhecimento que você tem do nosso dia a dia, né, do seu dia a dia, o conhecimento que você já agregou até a segunda série, você passou pelo ensino fundamental menor, fundamental maior, né, primeira série, e já está terminando a segunda série. Terminando, professor? Sim, nós já estamos aqui no dia 12 de agosto. Então, nós temos aí setembro, outubro e novembro. Basicamente, não é, 90 dias e 100 dias, por um exemplo de muito estudo, de muito conhecimento, para você dizer assim, ó, eu estou concluindo minha segunda série. O ano que vem, 2023, vai ser a etapa que você vai concluir o seu ensino médio. E alguns alunos já disseram, eu vou fazer um curso universitário. Eu vou fazer um curso técnico. Não é? Porque você também tem essa oportunidade de fazer os cursos técnicos concomitantes. Certinho? Eu tenho vários alunos aqui no curso técnico de serviços jurídicos que são alunos da primeira série, da segunda série. Tá? Então, olha aí uma outra dica, olha aí uma outra opção. Não é verdade? Terminar o ensino médio já com uma profissão, não é? Onde você tenha o papel para demonstrar que tem tal conhecimento, que está habilitado a executar certas ações, não é bom? Pois bem, ó, se eu fosse falar isso com alguém da área, seria formal. Percebeu? No diálogo, as frases são maiores. Eu preciso de mais palavras para fechar dentro de um rito de formalidade a minha linha de raciocínio. Não comporta aqui regionalismos, não comporta aqui gírias, não comporta abreviações, que são aquele momento que você diminui ainda mais uma determinada palavra com outra. Tá? De contrapartida, quando eu falo no quesito informalidade, eu sei que a informalidade ela é pautada na espontaneidade. Eu falo com alguém que eu tenho um certo grau de intimidade, eu falo sem a preocupação da formalidade. Então aqui eu fico livre para compor o meu texto, não é com gírias, com situações do meu dia a dia, com muitas abreviações, e isso na língua inglesa, ele é muito, mas muito presente, tá? Então, quando se falar linguagem formal ou informal, você vai lembrar que elas possuem finalidades diferentes. Você vai lembrar que o tom, a escolha das palavras e a forma como as palavras são colocadas, elas variam entre os dois estilos. Essa variação é que vai te permitir reconhecer se ele é formal ou informal, certo? A linguagem formal, turma, ela é menos pessoal do que a linguagem formal. A linguagem formal, ela
é utilizada, né, é usada ao escrevermos para fins profissionais ou acadêmicos, como, por exemplo, trabalhos, atividades universitárias e assim por diante. A linguagem formal, ela não usa coloquialismos, ela não usa contrações, ou até mesmo pronome de primeira pessoa. Você demonstra uma certa impessoalidade, né? Como eu, nós. Aqui terminamos de verificar as marcas que vão me possibilitar, além do gênero textual, tá, de visualizar o grau de formalidade ou informalidade presente naquele texto. A linguagem informal, por sua vez, é mais casual e espontânea. É mais casual e espontânea. Ela é usada para se comunicar com os amigos ou familiares, por escrito ou em conversas, textos dialogais, né? Ela é usada ao escrever e-mails pessoais, mensagens de texto e em algumas correspondências comerciais. O tom da linguagem formal, ele é mais pessoal do que a linguagem formal. E aqui nós vamos ver que são frases menores, são frases com um alto índice de contrações, são frases que não têm assim uma preocupação, não é, no embelezamento textual, tá? De se fazer entender de forma clara. Então eu posso dizer que em outros tempos nós estudamos isso claro e evidentemente. O inglês formal é usado em textos e situações sérios. Por um exemplo, documentos oficiais. Já imaginou se num documento oficial eu começasse: e aí, seu delega, tudo de boa? Não iria, obviamente, ter êxito. No mínimo, você iria pegar uma reprimenda, não é? Já deu para notar. Você fala aí com os mais velhos ou com seus pais de qualquer maneira? Claro que não. É, ó, livros, reportagens, artigos, cartas comerciais ou discursos oficiais. O inglês informal, ele é usado em conversas do cotidiano, em cartas pessoais e etc. Tá? Esse uso da informalidade ou formalidade. Olha esse texto aqui, falado aqui por trecho reproduzido da fala de Bob Marley. You don't know how strong you are. Você não sabe o quão forte você é. Until being strong. Até que ser forte is the only option you have. Até que ser forte seja a sua única opção, a sua única saída, tá? Então nós temos aqui um texto enxuto, um texto que me reproduz algo informal, curtinho. Nós temos uma pequena abreviação, tá? E ele falou para o seu propenso público. Então ele quis enviar uma mensagem de forma clara, concisa, tá? Beleza, professor. Agora eu estou entendendo mais ou menos como é que é um disposicionamento desses quesitos. Vamos mais um pouquinho adiante? Vamos verificar um exercício com relação a isso aí. Vamos lá. A partir dos textos que seguem, você vai identificar se a linguagem empregada nos mesmos, ela é F de informal ou IN de informal. E na sequência, responda às questões sobre o seu conteúdo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Olha, aqui, pela própria organização, eu já consigo visualizar que nós temos um texto dialogal. Né? Pela própria predisposição do texto, eu consigo verificar que é uma conversa do Jim, do Charles e da Mary. Professor, tem título não, mas eu tenho uma fonte.
Eu sei, inclusive, que ele teve o seu último acesso no dia 30/8/2021. Entretanto, aqui na própria fonte, eu já obtenho essa resposta. Eu sei que são textos marcados por conversações diárias para aprender inglês. Olha, apresentações o quê? Informais. Daí, só pelo título, eu já sei que o texto é informal. E professor, que bárbaro! Não precisou nem bater cabeça com o texto. Pois é, isso acontece com mais frequência do que você imagina. A fonte, ela é de extrema relevância. Ela repassa a questão da credibilidade. E você tem como checar esse texto. Se eu tivesse colocado um texto desse em prova e perguntasse para você sobre a questão de ser ou não formal, você poderia recorrer a esta estratégia e iria potencializar o seu acerto e, obviamente, diminuir o tempo de feitio da prova. Tá? Não tem somente esse instrumento, não. Essa estratégia não, tem várias. É só para você começar a amadurecer. Então, olha, eu olhei o texto, eu vi o sombreamento do texto para eu tentar perceber qual é o gênero textual. Eu consegui identificar que é um texto dialogal, contorno entre pessoas. Detectei que são 3 pessoas. Tá? E aí, se eu fizesse essa pergunta, se era formal ou informal, tranquilamente você teria como responder só olhando ali para as informações na fonte. Bom, se eu te fizesse a pergunta em que situação esse diálogo aconteceu, eu teria como dizer que eles estão em algum happy hour. Tá? Se eu te fizesse a pergunta, essas pessoas se conhecem? Você vai dizer que 2 sim e uma outra não. E isso só seria possível pelo entendimento do próprio acontecimento textual. Quando o Jim disse, who's the tall woman next to Barbara? Quem é aquela mulher alta ali perto da Bárbara, hein? O Charles. That's her friend Mary. É a amiga dela, né? Then you're meeting Steve Spurry. Você não encontrou ela lá na festa do Steve? E o Jim disse, olha, eu não estive na festa. Ah, então, then, let me introduce you. Deixe-me apresentar você to her now. Para ela agora. Mary, this is my friend Jim. Ei, Mary, esse aqui é meu amigo Jim. A Mary, hi, Jim. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. E o Jim, também. Do you like a drink? Você gostaria de uma bebida? O sure é outra marca da informalidade. Né? Sure, claro. Let's go get one. Vamos lá pegar uma. Tá? Então, quando nós passamos a trabalhar com essa estruturação, eu consigo sim aumentar a minha possibilidade do acerto. E cá entre nós é o que interessa. Tá? De acordo com as características do texto, pode-se inferir o gênero do texto como sendo uma capa de revista? Claro que não. Texto científico com tamanha informalidade? Claro que não. Tirinha, essa que eu não vou nem colocar. Autobiografia, né? Aquele texto que você faz para falar de você mesmo, de você mesma? Claro que não. Então, ele é um texto dialogal. Ele é um texto que mantém uma alternância de turnos. É um texto que me possibilita conhecer seus interlocutores. E ele é marcado pela informalidade. Tanto daria para perceber através das características do próprio texto, assim como pelo lugar de acontecimento e grau de proximidade entre os seus personagens, assim também nós visualizaríamos isso, essa informação, lá na fonte. Lá na fonte. Certinho? Então, resposta correta, letra E de E acerta.
Entendendo o que são os textos dialogais para quem perdeu essa aula e não lembra mais. Vamos lá juntos? Ele é um gênero que se percebe em diversos textos. Por um exemplo, entrevistas jornalísticas é um texto dialogal. Debates é um texto dialogal. Reuniões de trabalho, com certeza. Conversas telefônicas. Bate-papos em aplicativos e sites de mensagem diretas e etc. Professor, sabe o que eu notei? Eu notei que é necessário ter pessoas reunidas para se manifestarem sobre assunto próprio ou diverso em situações variadas, que possam ser levadas dentro da formalidade ou informalidade. Exatamente, perfeito. Tá? Então, dentro desse contexto, a coisa que você tem que colocar em evidência é que, ponto, os textos dialogais, eles não são apenas aqueles textos que mostram lá as pessoazinhas conversando, não. Vou te dar um exemplo. Quando uma empresa, né, dona de uma revista, de um jornal, ela traz um convidado ou ela vai até um convidado e ela resolve fazer uma entrevista, o que é que vai acontecer? Você tem ali o repórter e o entrevistado. E aí há uma comunicação, por um exemplo, da temática que eles vão usar. Olha, eu queria te entrevistar sobre um tema do lançamento do teu próximo disco. E eu queria essa exclusiva, não é? E aí nós vamos combinar aqui o tema, nós vamos combinar aqui o grau de profundidade desse tema. E é óbvio, né? Não pode ter surpresas, tá? E aí eles fazem esse combinado e assim sendo, nós temos a produção da entrevista, que nada mais é do que uma alternância de turno, uma alternância de pessoas, uma alternância de conteúdos previamente pré-estabelecidos, e aí nós estamos perante a um texto dialogal, que pode ser do crivo da formalidade ou da informalidade. Certinho? Olha que legal, né? Então, olha aqui. No texto anterior, nós temos assim, ó, whose, né? É a forma contraída de who is. É pronunciada dessa forma, whose. Mas o significado é diferente. Lembrando que whose significa cujo. Quando ele fez aquela negativa, você não a conhecia. Observe que essa está numa sentença negativa. Então, o Charles achou que Jim conhecia. Professor, então quer dizer que quando eu faço uso da forma interrogativa negativa, eu estou suscitando uma dúvida ou estou precisando de mais esclarecimentos. E é isso aí mesmo, tá? Então vamos ver. I wasn't at Steve's party. Aquele Steve's com S, ele dá a entender um caso chamado de possessivo. Mas se você analisar, a ênfase está na preposição at. Essa preposição ela é utilizada para me dar locais bem específicos. Tá? Quanto mais específico for, você usa o at. E as demais situações entre mais ou menos específico e mais geral, aí você tem o uso das preposições in e on. Tá? Mary, this is my friend Jen. Essa é uma forma amigável de apresentar duas pessoas, demonstrando aí o grau de informalidade. Tá? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Esta é a resposta típica depois que se apresenta alguém e você passa a conhecer essa pessoa. E finalmente, sure, quando ele está presente, você tem em conversações a marca da informalidade para dizer sim. Observe o fragmento e classifique em formal ou informal. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Se há uma reciprocidade, né? Sad to see you go. Triste
não é? Triste, para baixo em ver a sua partida. Was certain, hoping that you'd stay. É tipo, eu imaginava que você ficaria. O que é que me chama a atenção? O texto ele é grande ou o texto ele é pequeno? Se você respondeu que ele é um texto pequeno, tá? E olhando para a fonte, eu consigo visualizar a presença das contrações. Sendo assim, eu consigo visualizar uma contração aqui e outra contração aqui. E professor, eu não conhecia isso aí não, hein? Bom, se você não conhecia, nossas aulas práticas, teóricas, né, com modelos variados de questões, serve para causar esse grau de amadurecimento no conhecimento. Certinho? Então, quando você observar daqui para frente, em músicas, em situação, gênero textual que for, a presença de wanna, de sorta, tá? Ou você notar o tamanho diminuto dessas sentenças, ele com certeza faz parte do rol dos textos informais. Professor, então tranquilo, o texto ele é informal e aqui vem a pergunta. Como seria a forma sem contração de wanna e sorta, tá? Wanna, ele é a abreviação de want to. Wanna, ele é a abreviação de want to. Então você já pode tirar de cena aqui want for, tá? E você tem um sorta. E aí você vai ter a presença de sorta, né? Sorta. E aí, com toda a convicção, letra C. Sort of. Sort of é o sorta, tá? Muito bem. Então, daqui para frente, anota no seu caderno. Viu a presença dessas contrações? Marca indelével da informalidade. Outro quesito que chamaria a atenção. Eu estaria chamando a atenção para frases, né, sentenças pequenas. Muito bem. Olha aqui a tradução que eu coloquei para vocês logo na sequência. Do I wanna know? Será que quero saber? If this feeling flows both ways, se flui de ambos os lados, né? Ou seja, se é recíproco, tá? Aqui eu chamo também a atenção, senhoritos, vamos lá. Esse moço aqui, ele é uma conjunção. Essa conjunção significa se, e ela me remete a uma ideia de uma condição. Pronto, tá aí. Tá? Vai colocando mais essa informaçãozinha. Ela me dá uma ideia de uma condição. Outro detalhe que ficou tranquilo aqui é a presença desse auxiliar. Este aqui, ele é um auxiliar presente em formas negativas ou até mesmo nas interrogativas de um tempo chamado presente simples. Esse tempo verbal, ele me traz uma única ideia. A ideia com relação a um fato, né? Ele vai falar algo do cotidiano. Ele vai me trazer uma informação presente. Pronto, só isso, tá? Muito bem. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ver o que é que nós temos aqui de mais informação para nós. Ele diz assim: was sorta hoping that you stay. Em meio que, tipo assim, esperava que você ficasse. Eu meio que esperava que você ficasse, tá? Eu meio esperava que você ficasse. Beleza. Então, informalidade. No próximo exemplo, eu já consigo visualizar em evidência o mesmo Ana. Ah, professor, ficou tranquilo. Eu já sei que esse Ana, ele é da informalidade. Olha lá. Mas apareceu mais um para você anotar no seu caderno. Kinda. Kinda. Né? Esse Ana nós já conhecemos. E agora você se depara com kinda. Kinda. Professor, mas tem mais um. Tem. É a abreviação do sujeito com o modal. É? Aqui, senhores, é o sujeito mais a abreviação de will. Esse moço aqui,
ele indica a presença de um futuro simples. Eu costumo brincar que o futuro com will nada mais é do que um futuro especulativo. Como assim, professor? É aquele futuro, não é que ele nasce, por um exemplo, de uma decisão que eu tomei num momento da minha fala. É meio que despretensioso. Ele, tipo, não foi programado, tá? Então, eu falo para, possivelmente, acontecimentos futuros, onde eu desprendo uma promessa, uma intencionalidade. Agora, se eu quero, dependendo da situação, demonstrar mais interesse, né? Vamos dizer assim, demonstrar que a ação ela foi programada. Aí eu uso também uma situação de futuro, onde na sua estrutura eu trabalho com going to. Going to, né? I'm going to study mathematics, né? Later. Eu vou estudar matemática mais tarde. Ou até mesmo em situações já pré-estabelecidas, o próprio presente simples. E isso nós vamos ver como pauta de estudo um pouco mais na frente, tá? Então, qual seria a pergunta voltada para essa situação aqui? Como ficaria kinda? Como ficaria o sujeito apóstrofo LL? Bom, o mais fácil, a abreviação do sujeito apóstrofo LL é I will. I will. Esse aqui está errado. Ficou agora por conta de nós ligarmos o desconfiômetro e vermos aí a grafia do kinda. Kinda, né? Como ficaria? É kind in ou é kind of? Kind in ou é kind of? Claro que vai ser kind of, professor, tá? Se o professor colocou aí a tradução, sim, colocamos a tradução e eu vou chamar a tua atenção com mais curiosidades. Vamos lá. Yeah, I don't wanna fall asleep. Eu não quero dormir não, hein? I don't wanna pass away. Eu não quero morrer. Pass away é passar dessa para melhor, né? Essa daqui é uma forma menos abrupta de dizer die, morrer, tá? I've been thinking of our future. Eu estive pensando sobre o nosso futuro. Cause I'll never see those days. Porque eu nunca vou ver aqueles dias. Bom, se você observar, esse vocábulo, que nós vamos chamá-lo de da grande família das link words. Literalmente, são palavras com o poder de conectar sentenças. Essas palavras, quando elas conectam, elas geram um efeito, uma ideia. E a tradução do cause é o porquê, tá? Sendo assim, eu sei que a ideia que ela me remete é uma ideia de causa e efeito, por um exemplo, tá? Outra situação que eu também vou colocar aí para vocês anotarem, a presença do mas, tá? Ele vai ligar sentenças, ele também é chamado de conjunção, e a ideia dele é uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade, tá? Não esquece disso não. Então lá em cima ficou I don't wanna fall asleep. Não quero dormir não. I don't wanna pass away. Pass away. Eu não quero morrer não, tá? I've been thinking of our future. Eu estive pensando sobre o nosso futuro. Por quê? I'll never see those days. Porque eu nunca vou ver aqueles dias. My life, que é a minha vida, was kinda, foi meio que short, curta. Mas, I got so many blessings. Mas eu tenho, né, eu tive muitas bênçãos, por assim dizer, tá? Então, dentro desse contexto, eu consigo visualizar que as sentenças, elas são melhores distribuídas, mas elas apresentam
não é? Certas contrações e certos itens estruturais, eles estão faltando. É bom que se diga isso, tá? Então, ele é informal, tá aí. Bom, nesse exato momento, nós vamos ver a classificação dos tipos de sentenças. Professor, tipos de sentenças? Exatamente. Nós vamos verificar se elas são exclamativas, interrogativas, declarativas, negativas, as marcas discursivas. Let's press, tá? Professor, é importante lembrar disso, mas com toda certeza, porque dependendo do grau, não é, de disparidade, e você for convidado a fazer um processo de reflexão com a língua portuguesa, você tem que ser, sim, não é, bem instruído para saber que nós temos tipos de sentenças declaratórias, exclamatórias, né, exclamativas, imperativas e interrogativas. Professor, elas têm estruturas diferentes? Tem. Claro que tem, tá? Olha aqui para você ver. A declarativa. Tom will come to the meeting tomorrow. Eu estou declarando que o Tom virá para a reunião amanhã. Imperativa. Turn to the page, né? Turn to the page. Ei, vire aí a página 232 in your science book. Interrogativa. Eu estou fazendo um questionamento direto. Where do you live? Where do you live? Ei, onde tu moras? Exclamativas. That's awesome. That's amazing. That's a pity. That's a shame. Tá? É maravilhoso, é fantástico. É uma pena, é uma vergonha. Existem 4 tipos de frases em inglês: declarativa, imperativa, interrogativa e exclamativa. O Tom come to the meeting tomorrow. Ele vem para a reunião amanhã. Eu estou declarando que vai acontecer esse processo. Quando ele repetiu o verbo e na repetição desse verbo ele não acrescentou nenhum sujeito, aí é o nascimento do modo imperativo, tá? É quando você pega o verbo, vamos supor, to kiss, que é o verbo beijar. Muito bem. O que é que vai acontecer agora? Você pegou esse verbo beijar, retira esse to, repete só o kiss, e eu deixando esse verbo dessa forma, sem nenhum sujeito perto, não é? A base dele no presente, eu estou emitindo um comando. Deixa de ser beijar e fica beije. Tá? Beije. Kiss me, beije-me. Kiss my face, beije minha face. Né? Então, Dia dos Pais chegando, então, kiss your father. Kiss your daddy. Né? Beije o seu pai. Felicite-o. Tá? Então, tá aí. A mostra da presença do que chamamos de imperativo. Tá? De cima declarativa, nós vamos ver que o Tom, ele virá. Para termos esse virá, tem aqui o auxiliar, né? Mais o verbo. To the meeting, para a reunião. Tomorrow, amanhã. A forma imperativa, temos o verbo, ele deixou de ser to turn to, que é virar para, tá? E ficou turn to, vire, passe, vá para a página 232 in your science book, no seu livro de ciências. As interrogativas, normalmente, elas são realizadas com a presença de um auxiliar antes do sujeito, mais o verbo, mais o complemento caso tenha, mais o sinal de interrogação. Normalmente você tem assim, principalmente quando nós não temos verbo to be, tá? E professor,
E se eu quiser algo mais, uma pergunta mais complexa, então você vai ter o WH How Question, que são os questionadores, né, de plantão, mais o auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo, mais o que chamamos de complemento, mais o sinal de interrogação. Então, professor, eu tenho duas formas. Bacana. Eu posso fazer uma pergunta simples, direta. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Pergunta simples, direta, com sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Ou eu posso perguntar, vamos supor que você disse que não gostava de pizza e eu pergunto, why don't you like pizza? Unbelievable. Né? Ei, por que você não gosta de pizza? Inacreditável. Percebeu? Não tem como você responder mais com sim ou não, porque essas perguntas, elas exigem uma resposta mais completa. Gente, nós vamos aí nos encaminhando para o segundo momento da nossa aula. Vocês vão partir. Desejo a todos aí um excelente fim de noite, um bom final de semana. Feliz Dias dos Pais para todos os papais, tá? E vamos assistir o segundo momento da nossa aula, que continua com mais dicas e com certeza estão na nossa prova.